Meus irmãos e irmãs, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um momento de alegria nós estarmos aqui na casa do Senhor, mais um domingo. Na verdade, eu tenho uns dias que eu estava, por conta do trabalho ou por conta de doença, que foi no caso da semana passada, vim preparado para trazer a mensagem, mas aí foi acometido de uma gripe, eu acho que foi gripe ou foi alergia, não sei, que me deixou um pouco de cama, Mas o Senhor restaurou nossa saúde e nós estamos hoje aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Não a minha palavra, não o meu conhecimento, porque eu não tenho conhecimento nenhum. Eu sou apenas um servo de Deus, que carece da glória de Deus, um pecador, posso dizer assim, mas que creio que Deus fala. Independente de quem for a pessoa, Deus usa pessoas específicas para, às vezes, nos dar aquela palavra, aquele ânimo, aquela exortação. Então o Senhor levanta aquele quem Ele quer. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 6. Vamos ter aqui na projeção também, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a gente aguarda. Importa que todos nós leiamos o texto da palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, que os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Amém? Como nós vimos, o título dessa mensagem, é Chamados de Volta. Mas depois eu fiquei pensando que muito bem poderia ser: você conhece a Deus? Faço essa pergunta para você hoje. Será que nós conhecemos de fato quem Deus é? Porque, irmãos, hoje é muito comum as pessoas falarem sobre Deus. As pessoas citarem Deus de alguma forma, seja de modo negativo, seja de modo positivo, mas as pessoas sempre estão falando de Deus. E a gente vê que o nome de Deus tem sido tomado em vão de muitas formas. A gente vê na política o quanto usaram o nome de Deus nos últimos anos, quanto ainda vão utilizar o nome de Deus em vão, mostrando como uma certa moeda de troca, digamos assim. A pessoa quer vender um produto e ela usa Deus, como se fosse uma senha para garantir mais adeptos. E esse texto nos mostra e nos leva à reflexão: será que de fato nós conhecemos quem Deus é? Será que nós usamos o nosso tempo, de fato, para buscar a grandeza de Deus e saber quem Ele é? A ideia central desse texto é: Deus chama seu povo ao arrependimento, para que tenha com Ele um relacionamento profundo e verdadeiro. Então, Deus está chamando o seu povo para
conhecê-lo. Deus está chamando a mim, está chamando a você para buscar a Ele. Às vezes a gente fala assim, vamos buscar a Deus, parece uma coisa meio vazia, né? Às vezes superficial, né? E nós não buscamos entender de fato o que é esse conhecer a Deus. Nós vamos tentar compreender um pouco sobre isso essa noite. Só para a gente fazer um pano de fundo aqui, um contexto histórico a respeito desse livro de Oséias. O ministério de Oséias provavelmente aconteceu durante o século VIII a.C., ocasião que pregou por quase 70 anos. E nesse período, ocorreram duas situações interessantes em Israel, duas coisas marcantes, que foram os cativeiros assírios, que cativeiro, no caso, é quando um país domina outro e faz aquele país dominado refém, ou seja, leva muitos deles como escravos, como trabalhadores. Então isso aconteceu na terra de Israel, no reino do norte. E o cativeiro babilônico, que foi o reino de Judá, o reino do sul. O livro do profeta, ele situa-se durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, também chamado de Judá, do reino de Judá, e o reino de Jeroboão II, que é filho de Jeoás, que é o reino de Israel. Oséias viu vários reis ascendendo ao trono e sendo retirados do trono. Muitos deles começaram muito cedo, muitos deles começaram com 8 anos de idade, começaram com 10 anos, com 15, com 24 anos, mas muitos desses tinham algo na sua biografia que manchava completamente o reinado deles. Era uma frase que dizia, e fez o que era mal diante do Senhor. Reis que tinham toda a grandeza, toda a glória, que foram levantados por Deus, mas que eles simplesmente rejeitaram a grandeza de Deus, rejeitaram Deus e adoraram a outros deuses. E não bastasse apenas adorar outros deuses, eles também levaram o povo a adorar outros deuses. Daí é interessante nós sempre pensarmos em quem nós estamos seguindo. Hoje pela manhã nós tratamos sobre as divisões na igreja, em que muitos buscam um seguidor, um guia, para dizer, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, eu sou de Pedro, né? Muitos querem seguir um mentor, um líder, um pastor, um patriarca, um presidente, enfim, as pessoas estão sempre querendo seguir alguma coisa. E muitos desses reis levaram muita gente à perdição. Por conta disso, irmãos, por conta disso, Deus castigou essas duas nações, esses dois reinos de Israel e de Judá. Você vê nesse texto que o profeta fala, ele nos despedaçou, ou seja, Deus, ele nos despedaçou, ou seja, arrasou a terra com as guerras, com a destruição. Por quê? Porque o povo estava simplesmente cometendo pecados, cometendo abominações contra Deus. Falando a respeito de Oséias, do profeta Oséias, ele era leigo, ele não entendia muito, digamos assim, ele não era um homem estudado. Como eu falei agora, Deus levanta quem Ele quer, e Deus levantou Oséias, assim como outros, como seus contemporâneos, Amós, Isaías, Miqueias, pessoas que eram simples, que eram pessoas do campo muitas vezes, e Deus levantou essas pessoas simples para mostrar aos grandes reis aquilo que eles precisavam fazer. A profecia de Oséias reflete o caráter de Deus, gracioso, o caráter de graça de Deus, de misericórdia em favor do seu povo. E nós entendemos que graça é favor imerecido. Israel não merecia a grandeza de Deus, não merecia a bondade de Deus, muito menos Judá. Mas Deus teve graça dessas nações, porque Ele queria, Deus tinha um plano grandioso com a vida de cada um daquelas famílias. E Deus agiu na vida de Oséias de uma forma que a gente pode até achar estranho. Deus ordenou que Oséias se casasse com uma mulher promíscua, com uma prostituta. Deus ordenou que ele se casasse com ela e que tivesse filhos com ela, como uma forma de mostrar o relacionamento de Deus com seu povo. Porque da mesma forma que essa mulher, ela não era fiel, era uma pessoa completamente imoral, vamos dizer assim, Israel agia da mesma forma com Deus. E Oséias amou
sua esposa, apesar dos pecados dela, assim como Deus ama o seu povo, apesar dos pecados dele. Assim como Deus nos ama, assim como Deus perdoa nossos pecados. E o tempo todo Deus está chamando a gente de volta para Ele, da mesma forma que Oséias teve que ir atrás da sua esposa. Se você ver lá nos primeiros capítulos, você vai ver como Deus agiu na vida de Oséias para mostrar ao povo o seu juízo. E a gente se pergunta, mas por que Deus fez isso? Deus queria mostrar que os pecados do povo estavam separando ele desse povo. Isaías, se eu não me engano, 59, 2, diz o seguinte, que os nossos pecados, os nossos delitos, nos afastam de Deus, nos apartam de Deus. E aí eu volto a perguntar, será que nós conhecemos a Deus da forma que nós agimos dia após dia? De Campbell Morgan, grande teólogo, ele diz o seguinte, em sua forma mais terrível, o pecado é infidelidade ao amor. Ele fere a Deus e destrói o pecador. E esse ferir não é no sentido físico, mas, digamos assim, no sentido emotivo. Deus abomina o pecado. É como se fosse dores. Deus tem certa dor, digamos assim, figuradamente, por conta dos pecados do seu povo. E o nosso pecado nos afasta de Deus. Então, frequentemente, Deus vai usar essa figura do casamento em relação ao seu relacionamento com o povo. Desse texto, nós tiramos 3 lições, 3 pontos que nós podemos abordar aqui. Em primeiro lugar, Deus nos chama de volta para Ele e nos corrige durante o processo. Veja o versículo 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. O chamado ao arrependimento remete ao desejo de Deus de se relacionar com a humanidade, ou seja, de ter comunhão. Desde o início, desde o Éden, Deus mostra que Ele quer se relacionar com o homem, com as famílias. Deus mostra isso porque Deus quer ser adorado. Humanamente a gente vê, nossa, parece presunção, né? Mas Deus é Deus. Nós somos meros mortais. Nós nascemos, vivemos para Ele, não vivemos para nós mesmos. E por isso que o nosso direcionamento de vida é adorar e servir a Deus. Não é para viver para nossas belezas, as nossas grandezas. Não é nada disso. Nós vivemos todos os dias para servir a Deus. E Deus sempre quis se relacionar com a humanidade. Em Êxodo 29, 45 diz, e habitarei entre todos os filhos de Israel e serei para eles Deus. Esse habitarei é justamente, literalmente tabernacular, ou seja, criar uma casa. Não tem uma música de uma cantora, eu não sei, uma cantora gospel, que é uma casinha, alguma coisa assim? É mais ou menos essa ideia. Deus quer criar uma casa na nossa vida. E nós somos corpo do templo, nós somos templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em nós, Deus quer habitar em nosso meio, quer habitar na nossa casa, na nossa família. Zacarias 2:10 diz, canta e rejubila-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. 1 Reis 6:13, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não... Desculpa, irmãos, aqui, depois de um problema de saúde que eu tive, minha garganta resseca muito rápido. Mas vamos lá. 1 Reis 6:13, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Deus quer habitar no meio de nós. Ele quer fazer uma casa, uma morada em nossas vidas. Deus sempre quis se relacionar com a humanidade. O único empecilho foi o pecado. Como eu falei, Isaías 59:2, nossos pecados nos afastam de Deus. Então é muito fácil, irmãos, a gente falar sobre Deus para as pessoas. A gente colocar um versículo,
uma frase bíblica no status de nossas redes sociais, é muito fácil. Mas muitas vezes essas palavras, elas são vazias, são superficiais. Não demonstram a realidade daquilo que nós somos. E eu questiono mais uma vez, isso tem que ficar na nossa mente. Será que nós conhecemos a Deus como deveríamos? E da mesma forma que ele fala, ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Isso mostra a disciplina, a forma como Deus quer nos disciplinar. A disciplina aplicada por Deus é o meio necessário para a retomada da nossa comunhão. E alguns versículos vão mostrar isso também. Em Jó 5,17, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Provérbios 3,11, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Hebreus 49:12-6, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Deus não está chamando de volta para Ele, mas Ele quer que nós nos disciplinamos, que tomemos uma atitude, que abandonemos as velhas práticas. Versículo 2. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Vocês conseguem ver nesse texto uma clara alusão a Jesus? Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará. Isso claramente aponta para Cristo. Eu imagino que Oséias, nesse momento, inspirado por Deus, estava vislumbrando Cristo após 3 dias, após a sua morte, 3 dias ressuscitando, garantindo a nossa salvação. Eu sou da linha, irmãos, digamos assim, teológica, que acredita que tudo aponta para Cristo. Mesmo Cristo estando na Bíblia, a partir do Novo Testamento, eu creio que desde o início tudo aponta para Cristo. E esse texto mostra claramente isso. Uma possível tradução também para esse versículo é: das águas viveremos, ao terceiro dia ressuscitaremos e viveremos diante dele. Se isso aqui não for sobre Jesus, não sei mais sobre quem é. Através de seu sacrifício na cruz, Cristo reconciliou a humanidade com o Pai. Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, espelhando Isaías 7:14. 2 Coríntios 5:19, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Deus nos chama de volta à reconciliação com Ele, Deus nos chama de volta à comunhão com Ele, e através do sacrifício de Cristo nós alcançamos isso, porque nós estávamos perdidos, irmãos. Quando nós estávamos no mundo, nos nossos pecados, não existia esperança nenhuma para nós. Não existia santo nenhum que nos livrasse da perdição. Não existia ninguém que pudesse nos livrar da perdição eterna. Mas Cristo se entregou de forma misericordiosa por cada um de nós e nos garantiu a vida eterna. Isso é conhecer a Deus, irmãos. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo, jamais veríamos a Deus. O segundo ponto, Deus nos chama a ter um relacionamento íntimo com Ele. Vamos ver o que diz o versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Essa palavra conhecer aqui em hebraico, ela tem um sentido não apenas de conhecer por conhecer. Por exemplo, eu posso dizer que eu conheço um pouco
de astronomia. É o exemplo, eu não conheço mesmo não. Só vejo os documentários. Eu conheço um pouco de astronomia. Eu leio a respeito, eu vejo vídeos no TikTok sobre isso, eu vejo documentários no YouTube e tudo mais. Mas eu nunca fui no espaço. Eu nunca usei aquelas roupas, entrei naquele foguete, eu nunca fiz isso. Quando a Bíblia fala em conhecer, no caso do hebraico, é justamente o conhecer de forma profunda. É justamente você ir lá no espaço e ver o espaço e ter toda aquela experiência. Não é simplesmente de ouvir falar. E esse conhecer é um conhecimento prático, não apenas teórico, é um conhecimento profundo, íntimo, obediente. Ele é usado várias vezes ao longo das Escrituras para se referir, muitas vezes, ao relacionamento íntimo entre o homem e a mulher, entre o casal. Você vai ver muitas passagens, principalmente em versões mais antigas da Bíblia, né, que o marido conheceu a esposa, Adão conheceu a sua esposa Eva. Nesse sentido mesmo sexual, esse conhecer justamente de profundidade, esse conhecimento de intimidade. Então, quando o profeta fala, buscamos a conhecer o Senhor, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo, é justamente isso, é de corpo e alma, não apenas de ouvir falar. Jó falava isso, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Então, muitas vezes o nosso conhecimento de Deus é apenas as coisas superficiais que aprendemos ao longo da vida, mas nós não dedicamos o nosso tempo para buscar mais a Deus. Nós passamos horas e horas vendo filmes e fazendo qualquer coisa desinteressante, irrelevante, e nós não queremos conhecer a Deus. A nossa Bíblia está lá empoeirada, nós não pegamos nela. A parte B do versículo diz: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. A falta de chuva, irmãos, para o povo israelita, significava o juízo de Deus. Na literatura profética também, uma terra árida, uma terra que não produzia, uma terra que não tinha, caiu num pingo de gota de orvalho de jeito nenhum, significava que Deus tinha abandonado aquela nação, que tinha abandonado aquela terra. Então, Deus está prometendo que Deus iria fazer chover nessa terra árida. Versículo 4, o profeta faz essa indagação a partir de Deus, né? Que posso fazer com você, Efraim? Efraim é um dos nomes que Deus usa para Israel. Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo se evapora. Isso é a respeito de um amor efêmero, passageiro, inconsistente, fraco. Por isso, há necessidade nossa de fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Será que o nosso amor por Deus é uma neblina que logo se esvai? Passageira? Uma coisa que dura somente no domingo, mas na segunda de manhã a gente esquece de Deus e nos entregamos aos nossos pecados diários, costumeiros? Nosso amor tem que ser consistente. Se amamos de fato a Deus, nós não devemos deixar que nada fique acima dele. O nosso amor por ele tem que ser acima de todas as coisas. É por isso que dois capítulos antes, no capítulo 4, versículo 6, Oséias vai falar o seguinte: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é como muitos teólogos de internet gostam de encher a boca para falar esse versículo, dizer não, que é o conhecimento teológico. Sim, o conhecimento teológico é muito importante. É muito importante. Só que mais do que letras, mais do que se encher de compêndios de teologia, é buscar a Deus face a face todos os dias. É orar, é buscar a Ele de dia, de tarde, de noite, com constância, não apenas uma vez por semana. É ler a palavra de Deus todos os dias, é cantar louvores que bendigam o nome dEle. Não é somente uma coisa superficial, como eu falei, hoje em dia todo mundo está falando sobre Deus, todo mundo tem uma visão a respeito de Deus, todo mundo acha alguma coisa que mostra o que Deus é, mas muitas dessas pessoas estão distantes.
E eu falo isso com conhecimento de causa, porque muitos anos, durante muito tempo, eu vivi distante de Deus, estando na igreja. E fazendo parte do ministério de louvor, muitas vezes até pregando, mas o meu coração estava distante de Deus. Eu não nego para ninguém isso, essa fase da minha vida que eu passei. Então, da mesma forma, muitas pessoas se encontram nessa situação. Temos que buscar ao Senhor, irmãos. O tempo está curto. O tempo está curto. Eu ia falar sobre isso no final, mas o Senhor me direciona para isso agora. As coisas estão acontecendo. Olha o que está acontecendo na natureza, irmãos. Enchente, chuva forte em locais que não acontecia chuva, sinais no céu, água retrocedendo, aparecendo na praia, areia, quase um deserto, enfim, coisas absurdas que estão acontecendo, que a gente mostra que Deus está julgando e há de julgar essa humanidade. E Deus está mostrando os seus sinais na natureza. Isso não é história de conspiração, de nada não, é a verdade. A palavra de Deus já nos previa isso. E não podemos mais ficar perdendo o nosso tempo. Perdendo tempo com contendas religiosas, com diferenças doutrinárias. Nós temos que seguir a palavra de Deus, nós temos que anunciar o Evangelho, porque o tempo está curto. Temos que chamar outras pessoas a conhecer a Deus. E o ponto 3, irmãos. Acabei passando aqui. Nosso relacionamento com Deus deve ser sincero, não uma mera obrigação religiosa. A palavra é essa. Hoje o mundo está cheio de pessoas religiosas. Pessoas simplesmente que... É uma coisa que eu falava muito a respeito de... É o evangélico de estatística, né? Quando chega, que nem bateu na nossa porta um dia desse, uma moça muito simpática, com um tablet. Bom dia, boa noite, senhor, tudo bem? É o seguinte, a gente é do IBGE, a gente quer fazer aqui umas perguntas para o senhor. Como é que é o seu nome? Quantas pessoas moram na casa? Assim, qual a sua religião? Eu sou evangélico, né? Eu sou cristão, né? E muitas vezes as pessoas são o evangélico de estatística, somente para mostrar, olha, eu sou cristão ali no papel, no registro do governo federal. Mas vivência, experiências com Deus todos os dias, fica o questionamento. Deus não quer pessoas religiosas, no sentido de apenas por fazer, por cumprir um rito e durante a semana se esquecer disso. Oséias, no capítulo 6, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Pois desejo misericórdia, repetindo, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Israel estava cheio de pessoas que estavam cumprindo com as leis judaicas, mesmo cometendo pecados, delitos, adorando outros deuses, que continuavam lá sacrificando animais numa hora para Deus, e no outro sacrificando animais ídolos para outros deuses. Então Deus não queria pessoas religiosas, Deus queria pessoas obedientes, pessoas que se relacionassem com Ele de fato. A fidelidade e o amor de Deus e ao próximo também são elementos que devem estar acima de qualquer rito ou liturgia humana. Vejam bem, a fidelidade a Deus e ao próximo. Não apenas dizer que ama a Deus, mas também aos nossos semelhantes. Em Tiago 1, 26, 27, diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Porque não adianta nós dizermos que servimos a Deus e odiamos os nossos irmãos. Não vai adiantar nós dizermos que nós temos vida com Deus se nós estamos de cara feia para o nosso vizinho. Não vai adiantar a gente dizer que nós amamos a Deus e servimos a Deus e nós estamos falando mal das pessoas nas redes sociais. Nosso relacionamento com Deus, ele tem que espelhar a bondade e o amor de Deus. Então eu volto a questionar mais uma vez, será que nós conhecemos a Deus? Faça essa reflexão, irmãos.
Nós temos passado muitas situações nessa terra. Nós temos visto, principalmente nesse período da pandemia, o tanto de pessoa que se afastou, estavam na igreja cantando com a gente, estavam celebrando com a gente, participando, e de repente sumiram, com medo, não sei, ou desacreditados por alguma coisa. Estava até comentando com um irmão nosso, lá da Igreja Imperial, que havia um trabalho muito grande com jovens, um trabalho evangelístico lá no Vila Jardim, e tinha muito jovem, criança, adolescente participando. É uma coisa grandiosa que todo líder, eu imagino que ficaria muito entusiasmado em ver. Era uma, digamos assim, um local desse aqui inteiro, só de criança e adolescente, lá. E brincando, fazendo as atividades, ouvindo a palavra, as histórias bíblicas. E era um trabalho muito bonito. E que estava acontecendo. E numa área que os irmãos têm conhecimento, que é um pouco violenta, no sentido de, por conta das facções que existem ali, e o trabalho estava acontecendo. A igreja tinha uma autorização para isso. Só que, de repente, veio a tal da pandemia, e houve, todos os irmãos sabem, houve o fechamento, né, das atividades, a paralisação de tudo que estava acontecendo, e esse trabalho teve que ser fechado. E muitos jovens nossos que estavam empenhados ali em fazer esse trabalho, que estavam ajudando nas historinhas, que estavam nas atividades esportivas, né, como uma das estratégias utilizadas, muitos desses jovens simplesmente pararam de fazer isso. Não participavam das reuniões online, e muitos deles estão hoje, até hoje, perdidos. Muitas daquelas crianças que estavam lá com a gente cresceram, né, se tornaram adolescentes nesses 2, 3 anos, e não querem mais ir para a igreja. Mas a palavra de Deus foi pregada. A mensagem de Deus foi anunciada para essas pessoas. E eu tenho certeza que nenhuma delas vai dizer, olha, eu não sabia, esse tal de evangelho eu não sabia, ninguém chegou para mim e falou. Porque Deus falou para cada um deles, Deus anunciou a mensagem. Então, apesar das dificuldades que nós vivemos, pode ter outra pandemia, que nem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está prevendo uma nova pandemia aí, enfim, pode acontecer o que for, irmãos, nós não devemos abandonar a nossa devoção e a nossa comunhão com Deus, porque justamente nos momentos de dificuldade é que Deus nos testa. A terra de Israel estava arrasada, estava desolada, o templo foi destruído tempos depois, né? Não no período em que o livro de Osés foi escrito, mas foi destruído, e muitos foram perseguidos, muitos foram presos e mortos, mas muitos ficaram de pé e não se deixaram se levar. Nós cremos que Deus está agindo no nosso meio hoje. Deus continua falando aos corações. As pessoas estão aí fora, perdidas, e Deus está nos chamando para alcançá-las. Quantas vezes nós evangelizamos ao longo desses anos? Nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, vizinhos, parentes, para quantos deles nós falamos de Jesus? Eu estabeleci essa meta, Senhor, que não passe nenhum ano sem eu anunciar a Tua palavra, pelo menos para uma pessoa. Eu não precisa ir para estádio, não precisa ir para a praça pública, é bom, né? É interessante que isso aconteça, mas se você evangelizar uma alma, Deus vai se agradar com toda certeza, você fez a sua parte, mas tem que ser mais do que isso, né? Nós precisamos anunciar a mensagem de Deus. Como eu falei, o tempo é curto, as coisas estão acontecendo e nós não queremos ver nossos parentes indo para o inferno, eu tenho certeza. Nossos amigos, nossos conhecidos. Então, prossigamos e nos esforcemos para conhecer o Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e orem por nós. Eu já aproveito a oportunidade. Na semana passada, o meu pai e minha madrasta, né, chegaram de Manaus. Como os irmãos sabem, a minha madrasta, minha mãe de criação, ela passou cerca de 6 meses, né, hospitalizada, e teve que ir para Manaus para fazer uma cirurgia
no coração para troca de marca-passo, para, enfim, aqueles procedimentos cardiológicos, né? E ela é um milagre. Deus a manteve de pé porque no meio da cirurgia algumas coisas estavam dando muito errado aí, não era para ela ter sobrevivido. Mas Deus a manteve de pé e eu acredito isso muito às orações dos irmãos, né, a favor dela. Muita gente estava em oração para que o Senhor cuidasse dela, então Deus agiu em sua vida e na semana passada ela retornou para cá, para a cidade, e Deus está mantendo ela de pé. Já está lá exercendo a atividade dela, que ela tanto ama, né, no louvor, na igreja. E eu sou grato aos irmãos pelas orações e peço a Deus que possa abençoar cada um aqui de forma grandiosa, livrando de todo mal, de todo empecilho, de toda dificuldade. Deus quer pessoas obedientes. E nós estamos aqui não porque a gente é bom, não porque a gente é melhor do que outras pessoas que estão lá fora, mas porque Deus tem misericórdia em nossas vidas. Amém? Vamos orar, irmãos. Mesmo se você quiser ficar sentado, em pé, não tem problema, mas vamos orar. Deus eterno e poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por ter falado aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo nós pecadores, tu tem falado conosco, Senhor. Tu tem nos anunciado, tem nos alertado, Senhor, sobre os rumos que nossas vidas têm levado. Pedimos a ti, Senhor, cura a nossa alma, cura o nosso entendimento, que possamos, Senhor, ser fiéis a ti, apesar dos problemas, apesar das nossas fraquezas, apesar, Senhor, dos problemas de saúde, nós queremos nos manter de pé, Senhor. Nós pedimos a ti, Senhor, toca no coração daqueles que estão afastados, daqueles que estão distanciados, daqueles que um dia, Senhor, estiveram na tua casa te louvando, bendizendo o teu nome, cantando, pregando, aqueles, Senhor, que estavam na comunhão dos irmãos e hoje, Senhor, por algum motivo se encontram afastados. Senhor, restaura as suas vidas, os seus entendimentos, a sua visão, para que possam entender, Senhor, que somente em ti existe salvação, que a alegria está em ti, que a alegria verdadeira é te servir e não está no mundo, Senhor. Que tu possas, Senhor, curar, Senhor Jesus, fisicamente e espiritualmente, Senhor, aqueles, Senhor Jesus, que estão em suas casas, que estão nos hospitais, aqueles, Senhor Jesus, que já estão desacreditados, que não acreditam mais, Senhor, no teu evangelho, que não tem mais fé suficiente. Restaura, Senhor, a fé de cada um deles, Senhor. Restaura a sua mente, para que possam retornar à comunhão contigo, Senhor. Nós pedimos a ti, Senhor, continue, Senhor, com o teu olhar de misericórdia para nós. Nós que somos fracos, Senhor, nós que somos pecadores, nós, Senhor, que todos os dias estamos nos esforçando, Senhor, com dificuldade para nos manter de pé. Mas somente pela tua graça, Senhor, somente com a força que vem de ti, nós ficaremos de pé e prosseguiremos, Senhor, rumo ao alvo, que é ti, Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos a ti, guarda as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.